A seguir, IIGD Irajá. Nos tempos da igreja primitiva, depois que Jesus foi assunto ao céu, a perseguição ao cristianismo, ela se multiplicou. Mas ficou assim, tão tenebrosa, tão acirrada, tão violenta, que eles matavam os apóstolos. Como hoje está acontecendo pelo mundo, vocês sabem disso? Estamos aí entrando no tempo das perseguições. Estão sabendo que na América do Sul já tem um país que vai ser proibida a pregação da evangelização. Então vamos lá. Aí o que aconteceu? Então alguns apóstolos eram mortos, Estevão foi morto a pedradas, isso tudo depois da ascensão de Jesus. Os apóstolos, muitos foram presos, muito castigados. E aí prenderam o Tiago, irmão do João. Aqueles dois irmãos pescadores, do pai pescador, né? Eles estavam com o pai lavando as redes e tal, e de repente Jesus passou e chamou: vinde, agora vocês vão ser pescadores de homens. Aí lá vão eles seguindo Jesus, felizes da vida, aprenderam tudo que Jesus ensinou. E uma coisa maravilhosa, né? Eles contemplaram os ensinamentos de Jesus, eles receberam, eles estavam ao lado de Jesus. E aí eles viram Jesus ressuscitar mortos, eles viram Jesus curar leprosos, eles viram paralíticos saírem pulando, tetraplégicos saírem saltando, enfim. Aí o que aconteceu? O Herodes enciumado, vendo, esse povo está ainda com essa história de rei Jesus, rei aqui sou eu, quem manda sou eu. E mandou prender o Tiago. Eu falei no culto das 7. Mandou prender o Tiago. E o que acontecia? Depois da Páscoa, apresentavam um malfeitor, ou seja, um criminoso, colocavam numa plataforma. Isso aí, o que faz com ele agora? Mata e matava. Fizeram com Jesus, né? E aí prenderam o Tiago. O Herodes, enciumado, enraivecido contra o cristianismo, mandou matar o Tiago. Vocês assim, como é que pode? Vou mostrar para vocês o que é a pessoa estar sozinha e ninguém despertar que tem que ajudá-la. Às vezes a pessoa está irmãos, a pessoa é de uma família até, amorosa, atenciosa, mas ninguém percebe, porque o diabo é muito bandido, irmão, ele é sorrateiro. Às vezes a pessoa está com pensamento de suicídio, está do lado da família e ninguém percebe. Se não houver uma pessoa, vou rasgar o verbo, se não tiver uma pessoa que tenha discernimento de espíritos, vai ver que Satanás está rondando e tentando roubar uma vida, ceifar uma vida. E só o Espírito Santo é que dá esse discernimento de alguma coisa. Deus chama atenção para alguma coisa, de alguma forma ele vai mostrar. Porque ele zela pela palavra dele, irmãos. Ele zela, tem de haver ao menos um ligado a Deus. E aí, o Tiago estava sozinho. A igreja não se tocou, não despertou. O que aconteceu? Mandou matar o Tiago. Quando a igreja viu o Tiago morto em praça pública, assassinado, só para satisfazer, né, a natureza sanguinária do Herodes, a igreja, peraí, que isso? Aí o Herodes vai e manda prender o Pedro. Pedro está pregando, ganhando multidões para Jesus. Satanás fica desesperado, enfurece o Herodes, prende o Pedro também. Prende, porque eu vou mandar entregar, vai morrer. E saiu o decreto de morte contra o Pedro. Só que o Pedro está sozinho na prisão. Ele foi preso e foi posto entre 16 soldados da guarda de elite do Império Romano. Guarda de Herodes. 16, 4 quaternos de soldados. 4 ali, 4 ali, 4 ali, 4 lá. Desde a porta do portão de entrada até o calabouço, tinha soldados muito bem preparados, tomando conta do Pedro. Pedro não tinha saída. Eu vou mostrar a você o que é a força da igreja, quando a igreja está num só propósito. No mesmo Espírito que é o Espírito de Deus, e num propósito, ou seja, nós queremos essas famílias salvas. Nós clamamos para que Jesus livre essa vida.
A pessoa não tem noção, irmãos. Às vezes ela coloca o nomezinho de um parente, na inocênciazinha, no cestinho, a gente bota aqui o cestinho, a gente põe em oração todo dia. E às vezes a pessoa inocentezinha, ela vem, ela não tem noção do que é quando a igreja estende as mãos para aquele cestinho, que chama com carinho os olhos de Deus para aquele cestinho, porque os mesmos olhos que estão no cestinho são onipresentes e já estão em cima daquela vida. Ah, se as pessoas prestassem atenção, se a igreja realmente, irmãos, estivesse num propósito, se cada um se preocupasse com a família, a salvação da família do outro, e houvesse intercessão, meu irmão, não teria como o diabo destruir como está destruindo hoje. E aí, vai em Atos capítulo 12 rapidamente. Pessoal que participou do programa anterior pode achar que é o mesmo programa e dizer, pastor, está com a mesma roupa, falando a mesma palavra. De vez em quando eu recebo os bilhetinhos e cartinhas por aí, assim mesmo. A senhora repetiu o culto? Não, não repeti não. É que você não prestou atenção. Mas tinha muitas outras revelações no meio desse culto. Atos capítulo 12. Herodes manda matar Tiago. Pedro é livrado da prisão. Eu só não vou entrar na morte de Herodes por causa do tempo, porque bem que eu gostaria de ver esse infeliz morto. Ô pastora, calma pessoal, ele representa o diabo. O Herodes é a representação do diabo. Então quem não sabia, fique sabendo. Então vamos lá. Versículo 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para o quê? E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Versículo 5, aqui está o ponto-chave. Vamos juntos? Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja... Olha, irmão, o diabo não serve de termômetro para se identificar onde o poder de Deus está agindo. Preste atenção, que ele é mentiroso e pai da mentira. Mas uma coisa é certa, quando a unção desce, ele não aguenta. Uma vez uma senhora veio entregar o nome de pessoas da família dela, mas uma pessoa estava ameaçada, e ela veio para entregar o nome no altar, lá na Piedade. Quando ela vem, ela manifesta o demônio. Ela só teve tempo de soltar o papel. Ela solta o papel e o demônio manifesta. A mesma pessoa que veio para orar manifestou o demônio. E o demônio gritou assim: tem que tirar esse papel daí. Essa desgraçada trouxe esse papel. Vocês não vão orar por ele. Eu vou acabar com a vida dele. E o papel estava lá. E eu me afastei um pouquinho de propósito para ver o que o bicho ia fazer. Ele avançou na cesta, pegou o papel, botou na boca e arrancava pedaço. Eu falei, não tem problema, Jesus já leu. Eu falei, antes dela escrever, ele já sabia. E quando ela escreveu, ele já leu. Aí o pessoal arregalou o olho. Falei, pode ficar tranquilo. Pastora, está rasgando o papel. Mas não está rasgando a pessoa, que os olhos de Deus estão em cima dela. Então, irmão, se entender o mundo espiritual, cristão desperta. O Pedro ia ser morto. Ia, não tinha ninguém intercedendo. Não tinha ninguém dando cobertura. O Tiago morreu por Herodes, assassinado. Quando a igreja viu que o Pedro foi preso, acordou. Peraí, o Herodes mandou matar o Tiago, mas nós não fizemos nada, ninguém orou por ele. Ninguém clamou o socorro do céu. Ninguém invocou o nome de Jesus. Aí a igreja toda, pá, que isso? Eles não, irmãos, eu tenho certeza que se isso acontecesse hoje, alguém da igreja iria dizer assim: eu sou amigo do Herodes. Pode deixar que eu vou dar um jeito. Eu falo dele para você. Eu falo com ele a respeito do teu parente. Ia ou não ia? Por que brasileiro carioca tem sempre essa mania? Não, deixa eu pedir para o meu amigo. Por que muito evangélico tem essa mania? Não, eu conheço fulano.
É. Só que o Herodes não era o diabo, não era o Herodes, era o diabo. Você vai pedir a quem para pedir o diabo para soltar? Pede uma pessoa demoniada, vai, manda um pecador chegar e dizer, fica quietinho, não faz mal para ele não. Não brinca, meu irmão. Não brinca. Não, a vida é espiritual. Você é um ser espiritual, o ser humano é um ser espiritual. Tem que se ligar que só o poder de Deus pode dar total livramento. E aí, a igreja entrou em oração, meu irmão. Era uma igreja inteira orando e não paravam de orar. Por quê? Porque não tinha jeito, irmãos. Era uma situação que não tinha retorno, não tinha reverso, não tinha livramento. Não tem, meu irmão. Ninguém podia tirar o Pedro da mão de Herodes. Foi o Herodes que deu. Herodes chamou os oficiais dele. Disse, prepara aí um mandado de prisão para forca. Eu quero decapitar. Manda buscar o Pedro. Lá vai o exército do Herodes e traz o Pedro. Pedro, você está condenado à morte. Não quero ninguém pregando no meu reino. Vai. Bota lá no calabouço. 16 soldados. Pá, prenderam. E agora? Pode esperar. Deixa só passar a Páscoa. A gente faz festa quando termina a Páscoa. Então vamos fazer festa. Vamos derramar o sangue dele. Vamos lá. Vamos satisfazer aí esse povo que gosta de ver sangue derramado. Só que a igreja está lá orando dia e noite. A igreja está dia e noite. De vez em quando eu marco uma vigília para orar pela família de madrugada. Para orar pela família toda. Eu digo, ainda bota o nome de amigos, bota o nome de todo mundo que a gente vai buscar o poder de Deus, invocar o poder de Deus. Às vezes eu faço, boto uma montoeira de papel cheio de nome. Pessoal, vamos embora, estende as mãos, vamos orar. Deus, dá livramento, Jesus, abre os olhos de cada um, tira lá do buraco, tira da lama, tira da madrugada, tira da bebida. Aí tem gente que vem e bota o nome e faz assim, ó. Ainda bem que tem outros orando, né? Melhor serem dois, tem outros orando por aí. A igreja, meu irmão, orando continuamente. Você sabe o que aconteceu? Como foi no outro culto, eu vou mostrar aqui para você, você vai ler comigo. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo, cinja-te, ata as tuas sandálias, e ele assim o fez. E disse-lhe mais, lança as costas da tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via uma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade. Dá uma paradinha. Bom, agora acabou. Eles passam na frente de 16 soldados, quando chegam na última porta, a porta de ferro. E agora? A porta que dá para a cidade. Aquela porteira de ferro que dois homens não abriam. Não sei se já viram esses filmes, eu perguntei no Mundo das Sete. Vocês já viram aqueles filmes do tempo em que invadiam as cidades dominadas por Roma e os soldados romanos entravam com tudo, aquele aparato todo de armadura e saíam destruindo, acabando com todo mundo para retomar o terreno? Alguém já viu? Vocês já viram que quando eles iam saindo, não é, do território romano, eram muitos homens para abrir um portão enorme? Já viram isso? Pois é isso aqui. Não era um homem, nem dois, nem três para abrir o portão. O que aconteceu com o portão? Ele abriu sozinho. Ele não abriu sozinho. Ele abriu pelo poder que desceu do céu, meu irmão. Como é feliz, irmãos, a pessoa que aprende a viver da fé. Irmãos, a gente batalha para a igreja crescer espiritualmente, para dizer assim, ei, sai do campo natural. Busca o batismo no Espírito Santo. Mergulha na palavra, não duvida do sobrenatural. A tua fé na palavra de Deus faz o Espírito de Deus se mover a teu favor. Deus, antes de fazer um milagre, Ele vai olhar o coração. Jesus falou. Jesus amaldiçoou a figueira. Os discípulos se espantaram. Pedro perguntou, Senhor, ele disse, tem de fé em Deus. A igreja está orando aqui. A Deus, meu irmão. É do céu que vem o socorro. Deus mandou um anjo, irmãos. Um anjo. Eu não estou me atendo aqui nos pormenores, que são muito importantes e preciosos, porque foi o tema do nosso culto anterior.
Como o culto é gravado, digo, alguém pegou e sintonizou agora, jogou lá. Falei assim, já vi esse culto. Só que a pessoa não vai entender. O que Deus está falando hoje conosco? Está dizendo, olha, se você está numa luta grande, não fica sozinho. Pede ajuda mesmo. Mas pede ajuda de quem tem fé. Pede ajuda de quem tem Jesus de verdade. Caramba. Um está querendo morrer. O outro está querendo largar tudo. Os dois se juntam. Fulano, não tem jeito. Fulano, não tem mais jeito não. Junto desesperado com desanimado. Junto caído com destruído. Aí, meu irmão, você tem que se unir ao povo de Deus, irmãos. Se une ao povo de Deus. E aí, bom, você vai ler essa história em casa, por quê? Qual é o nosso foco? O anjo está libertando Pedro, né? Eu parei no versículo 10. Só que eu não completei o versículo 10, eu vou reler. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Eu vou ter que parar de novo aqui, sabe por quê, irmãos? Olha só. Primeiro, nós temos de voltar para ver o que foi que precedeu esse poder que fez a porta abrir sozinha. Foi o fato de todos terem se unido no mesmo propósito. Todos eles queriam a libertação do Pedro. Você já pensou toda a igreja quando ora pelos casamentos? Toda a igreja quando ora pelos filhos? Quem tem filhos e descendentes, olha, esta semana, no dia tal, nós vamos ter um jejum e uma reunião de 2 horas de oração só para abençoar a descendência, para arrancar tudo que não presta. Tem gente que fica dormindo em casa. Não, eu já participo de culto da família. Mas ali é um foco direcionado. Deus está dando uma oportunidade. Não, eu já oro mesmo. E fulaninha é tão difícil, tem jeito, aquele acho que não vai mudar não. Tem hora que a gente diz assim, Senhor, tem misericórdia. Meu irmão, o inferno treme quando a igreja se une. Quando a igreja se une, o inferno treme. E eu vou te mostrar o que é um povo que fala a mesma língua de fé, que serve ao mesmo Deus. Você vai lembrar. Pedro está livre, glória a Deus. Pedro está livre. Começaram a construir uma torre e queriam chegar até Deus. Quero chegar até Deus, eu vou ver o trono de Deus, eu vou ficar lá no alto, eu posso, eu sou, eu quero. Então vamos lá, reúne todo mundo. Pessoal, nós vamos chegar até o topo, no trono de Deus. Vamos construir uma torre aqui. A torre se chamará Babel. Vamos construir uma torre. Na verdade, Babel surgiu por causa das línguas. Vamos construir uma torre, vamos antes. E aí começam a construir. Fulano, corta mais um pedaço de madeira. Fulano, pega ali isso assim, assim. Está todo mundo se entendendo. Deus olhou e disse, se eles continuarem falando a mesma língua, eles vão fazer um trabalho forte e eles vão conseguir. Eles vão fazer um mesmo trabalho. Eu quero compartilhar isso com você. Lá em Gênesis, rapidamente, capítulo 11, para a gente entender melhor, vamos pegar aqui do versículo 4, pronto, tá bom? Vamos pegar do 4, bem objetivo. Vamos juntos? E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus. Façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Olha o versículo 6, gente, vamos juntos? E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Isto é o que começa a fazer. E agora, não haverá restrição? Uma casa tem seis membros. Uma casa tem 6 entes. 6. 4 se unem e dizem assim, vamos comprar uma casa própria? Aí 2 dizem assim, não vamos não. Presta atenção. Já vai ter uma lutinha porque tem 2 contas, não vamos?
Se esses dois se unissem aos 4, a renda não aumentaria? Não seria mais rápido? Pronto. Mas vamos dizer que não houve divisão. Se reuniram-se os 4 que estavam na hora, comentaram, os 2 se arrependeram, não, nós também vamos juntar. Pronto. Rapidinho compraram a casa. Poxa, depois todo mundo casou e deixou a casa para os papais. Poxa, eles compraram a casa, porque eles falaram a mesma língua. Irmãos, eles estavam construindo uma torre, literalmente contra Deus. E Deus disse, se eles continuarem falando a mesma língua, eles vão conseguir. Eles vão se entender e vão conseguir. Não iam tomar o trono de Deus, mas eles iam construir fazer uma bela construção. Será que a gente está entendendo? Será que a gente está entendendo? Você imagina a oração. Meu irmão, quando 2 se reúnem para orar, quando 3 se reúnem para orar, por isso que a pessoa, meu, que está passando a luta, não pode se afastar dos cultos. Gente, eu canso de chamar a atenção, às vezes, irmã, você está passando luta, está lá chorando junto com a obreira, o tempo todo chorando. Irmã, vem para o culto, irmã. Você só vem para conversar, vem para o culto, minha irmã. Vem ficar no meio do braseiro, vem receber unção. Depois você conversa com a obreira. E aí, ela te ajuda e te dá orientação. Senaqueribe fez isso, pediu orientação dos oficiais. Mas ele não parou, ele foi pedir oração de Isaías. Ou seja, o povo de Deus se unindo. Irmão, se as pessoas tivessem noção do poder que é quando a igreja ora, meu irmão, quando a igreja ora, o inferno treme, o inferno foge. Satanás não aguenta. E Jesus disse mais, olha, bastam 2. É por isso que eu sempre tive isso, tá, irmãos? Tô nem aí se criticam, se falam bem, falam mal, tô nem aí para isso. Eu oriento o nosso pessoal. É uma pessoa, dá um atendimento. Mas se vê que ela está muito necessitada, faz um culto com ela, que é a unção dessa. Faz um culto. Canta um louvor, adora a Deus, dá uma palavra de fé, dá a benção. Mas quando são 2 no mesmo propósito, que creem em Deus, que creem na palavra, quando são 2 que não duvidam da presença do Espírito de Deus, quando são 2 que têm um pouquinho de fé, uma certeza que Deus está trabalhando lá naquela área onde o diabo estava trabalhando, meu irmão, não tem como Deus não derramar poder. Que isso, pastora? Vai em Mateus capítulo 18, para a gente encerrar, que a hora está muito avançada. Mateus capítulo 18, versículo 19. Quem vai ler comigo? Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem. Só vou te fazer uma pergunta depois disso tudo que você leu na Bíblia, que você ouviu daqui do altar, mas que você leu. E agora, você que está enfrentando lutas, você vai ficar sozinho nessa batalha? Não, meu irmão. É junto com a igreja que você vence. É no meio do povo de Deus que você é ungido, que você recebe o poder. É no meio do braseiro que você se aquece. Um ora, o outro ora, a unção desce. Um ora, o outro ora, a unção desce. Um ora, o outro ora, o diabo foge, meu irmão. Às vezes uma libertação de uma pessoa dá uma trabalheira, sabe por quê? A pessoa só aparece na igreja uma vez por semana, vive na vida secular, só conversa natural, só fala bobeira, só fala das coisas da vida, só fala de lutas e problemas, ou fala de política, fala disso, fala daquilo, fala de futebol, fala não sei de quê, fala não sei de quê, fala disso, fala dos fracassos, fala... Aí vem para a igreja, para um cultinho e vai embora. Pá, vem para um culto, manifesta a vontade, pá, expulsa o demônio, aí vai embora. Vai embora com a casa vazia, porque nunca vem para se encher. Meu irmão, encha-se do Espírito de Deus. Esteja no meio do corpo de Cristo. E a unção de Deus estará contigo. Igreja Internacional da Graça de Deus. Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.